Cuidados que você precisa ter para a quaresma, porque a quaresma ela é uma época muito mais densa comparado a todo o ano. Para você não sofrer tanto com esta época, você precisa de uns altos cuidados, você precisa de uns cuidados para que você não sofra demais, para que você não tenha tanto problema em lidar com este período. E neste vídeo eu vou te ajudar também a cuidados específicos que eu tenho certeza que vai te ajudar a passar por este ano de maneira muito mais equilibrada e serena. Porque nesta época do ano é muito propensa para conflitos e brigas. E quando você tem conflitos, brigas, quando você fica exaltando esse tipo de relacionamento, pode atrair obsessão espiritual, pode atrair vampirismo energético, fazendo que você tenha muito sofrimento, muita dificuldade para passar por este período. Então, por isso que eu estou dizendo que você precisa ter uns certos cuidados nessa época, uma certa atenção para que você não sofra demais, para que você não tenha tanta dor para passar neste período. Você pode sim, olha só, neste vídeo eu estou destacando, já destaco desde o começo, que você pode sim passar por este período de uma maneira muito mais leve e muito mais tranquila, sem precisar sofrer. Não é necessário o sofrimento. Você pode passar de uma maneira muito mais tranquila. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. A quaresma é um período muito mais denso e tem também o carnaval, né? Que sabemos, né, que não é um festival tão saudável assim. Que no carnaval ocorrem muitas brigas, conflitos, né? Até relações sexuais, até mesmo ingerir substâncias ilícitas, bebidas e tudo isso em excesso, né? Então, claramente a gente não percebe que é um festival tão tranquilo assim. Por isso que nesse período também eu destaco para vocês que vocês têm que evitar bastante os excessos. Claro, os excessos você tem que evitar todo o período do ano. Todo ano você tem que evitar os excessos, porque os excessos, eles te traz muita dificuldade. Ele te atrapalha de você buscar uma vida com paz, uma vida feliz e uma vida próspera. Os excessos eles te atrapalham demais, mas eu te falo principalmente neste período do ano, para você tomar cuidado com os excessos, principalmente nesta época. E claro, né, eu falo dos excessos, mas eu tô falando de coisas mais saudáveis, mais éticas, né? É claro que eu não tô falando de substâncias que você não pode usar mesmo, isso não é ético, isso é óbvio que você não pode usar, né? Eu tô falando de coisa mais ética, coisas mais saudáveis que você pode, como exemplo, relação sexual. Tudo em equilíbrio, nada em excesso. Agora, vamos lá. Você que tá querendo beber, né? Ingerir bastante bebidas alcoólicas aí também, né? Aí a pessoa quer beber a bebida alcoólica, mas quer ao mesmo tempo ficar protegido espiritualmente, né? Para não pegar as energias negativas dos outros, para não ser vampirizado ou até mesmo pegar a obsessão do outro. Povo, não dá, né? Se você quer ficar bebendo, ingerindo bebidas alcoólicas e quer ficar protegido ao mesmo tempo energeticamente, não dá. Simplesmente não dá, porque a bebida alcoólica ela é feita para tirar a lucidez. A bebida alcoólica ela te tira a lucidez e te deixa vulnerável. Ela te deixa com seus corpos chakras aberto, te deixando vulnerável à obsessão vir fazer o que quiser com você, porque você não tem como proteger. A bebida alcoólica ela tem este efeito no corpo da gente. Ela te deixa totalmente vulnerável. E aí, só depois que passar o efeito da bebida alcoólica, todo aquele efeito que a bebida alcoólica te traz, só depois disso que você vai poder fazer a proteção espiritual, se proteger espiritualmente para que não é roubado, né? Para você não ser roubado energeticamente ou obsessores, né? Não vim te obsediando ali. Mas, por enquanto, quando você estiver num efeito, não tem muito o que fazer. Tome cuidado bastante com os excessos nesses períodos. Vícios, hábitos viciantes que você tem nesses períodos, porque no plano astral, principalmente no umbral, na verdade, no plano astral, no umbral, se abre os portões, se abre as portas do umbral e muito daqueles seres
obsessores vêm para a Terra por causa da similaridade. Eles vêm para a Terra e ficam entre nós. Na verdade, né, se abre, o umbral é um local de muito sofrimento, dores, todos os condicionamentos que todos os encarnados têm aqui, como no plano astral também tem, ficam no umbral, todo sofrimento fica no umbral. E aí os mentores espirituais, os mentores Exus também aproveita o momento para ajudar esses seres dos seus próprios sofrimentos, dores, que eles estão muito apegados aos próprios conflitos, né? Apegado a muitas situações negativas de sofrimento. E aí os Exus aproveitam e os mentores espirituais aproveitam para ajudar esses seres na transformação interna deles. Ajuda para eles se transformar, para passar para o próximo estágio. Porque eles ficam muito tempo estagnados no mesmo estágio. E aí eles aproveitam para ajudar esses seres para ir para as colônias astrais, para ser ajudado, recuperado, curados dos seus conflitos e problemas. E aí quem coordena, né, quem organiza este processo, né, essa ajuda, são os mentores Exus. Porque os Exus eles têm uma energia muito semelhante à da Terra, eles têm uma energia muito mais densa. E aí por isso que eles coordenam este trabalho. Mas uma coisa eu destaco para vocês, viu? Por causa da enganação, a manipulação coletiva que as religiões fez por aí, colocando Exus como se fosse do mal. Primeiramente, eu vou destacar uma coisa para vocês. Não existe Exu do mal. Se tem alguém fazendo um trabalho errado por aí e falando que é Exu, errado. Está totalmente errado. Não existe Exu do mal. Exu, só existe Exu do bem. E como eu disse para você, os Exus ele faz esse trabalho, faz grande parte do seu trabalho é ajudar esses seres que estão muito tempo no umbral, esses seres obsessivos, a passar por uma colônia astral. Você tem que tomar cuidado com os excessos, não só com aqueles que eu falei no início, não só aqueles excessos que eu falei no início, mas também de posturas e hábitos negativos que você tem. Por causa desses que você insiste em ter essa auto-obsessão, nesses hábitos negativos, nesses vícios, todos esses desequilíbrios emocionais que você insiste em manter, você acaba fazendo que esses excessos pode gerar uma doença. Vai te trazer muita dor, muito sofrimento para sua vida. Na verdade, as pessoas até falam, né? Caramba, por que minha vida não muda sendo que eu tô tendo. Se eu tô querendo algo novo, né? Se eu tô me dedicando fisicamente, né? Me dedicando lá para materializar aquele sonho que tanto eu almejo, né? Aí as pessoas até se perguntam por que não tá conseguindo conquistar. Mas tudo isso é por causa que você também fica sustentando esses hábitos viciosos, esses hábitos negativos, esses hábitos de auto-obsessão. Então, muitas das vezes aí, esses hábitos negativos, eles só têm a te prejudicar, te gerando muito sofrimento, pode te gerar uma doença e como te prejudica na sua vida, melhor dizendo. Por isso que é importante você buscar curar, se libertar desses hábitos negativos para você parar de sofrer à toa. Porque você tem que entender que esse sofrimento que você mantém não é necessário. Esses hábitos negativos que você fica sustentando, você não precisaria sofrer tanto o quanto você sofre se você preferisse viver uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. Mas por causa que você insiste em ficar preso nesses hábitos negativos, acaba que você vai ter muita dificuldade, né? Só que quando a humanidade resolve soltar, né, esses excessos, esses vícios, você extravasa todos esses vícios aí, os obsessores espirituais também, eles aproveitam este momento. Aproveitam para vampirizar você, né? Vampirizar energeticamente e tudo mais. E acaba que você fica sustentando os seus desejos, esses vícios reprimidos aí, né? Por dois. Que aí você extravasa o próprio vício e também ainda mais da obsessão espiritual. Por isso que é muito importante você tomar cuidado com isso daí,
Que aí é bem isso, ó, presta atenção. Que a festa dos loucos acontece aqui na Terra, como acontece no outro plano também. Porque este nome, agora eu vou até falar melhor sobre esse nome, né? Que na verdade o carnaval é uma comemoração, é um festival muito antigo. Era comemorado antigamente, não é uma coisa recente, não é uma coisa nova. Ela é muito antiga. E era um festival que se chamava As Festas dos Loucos. É só pra você ver até o nome, né? Que era um momento onde a humanidade ela extravasava todos os desejos reprimidos, extravasava tudo de uma vez nessa festa, entendeu? Então extravasava todos os desejos que ela passou o ano reprimindo, sabe? E é bem isso que a gente vê hoje em dia também, né? É bem isso que a gente vê hoje em dia. A pessoa passa muito tempo reprimindo os próprios desejos e depois extravasa no carnaval, né? Como a gente já até imagina, né? Aí vira aquela loucura, né? Aí vira aquela loucura lá e o nome, né? E o nome em si coube igual um chapéu, não é verdade? Coube igual um chapéu. E só que um detalhe, né? Essas festas dos loucos, ela você percebe que tá até hoje em dia, né? Até hoje em dia a gente percebe que o carnaval não é uma coisa tão normal. Você percebe que tudo é em excesso, tanto de coisa maluca que acontece nessa festa, nesse festival do carnaval, não é brincadeira, não é, meu povo? Os cuidados que é muito importante você ter é evitar conflitos, evitar brigas, evitar excessos, evitar hábitos viciantes, principalmente neste período, e também buscar uma maior estabilidade emocional, buscar um equilíbrio maior, uma tranquilidade maior emocionalmente, buscar se respeitar buscar respeitar você, aquilo que você sente, buscar o seu eixo, manter bastante o seu equilíbrio emocional sem se vender, porque isso é necessário, são cuidados necessários para você não ser vampirizado nesta época, para você não pegar obsessor espiritual de ninguém. E senão daqui a pouco, senão daqui a pouco você vai estar parecendo um gangolô, cheio de obsessor pendurado em cima de você. Então, meu povo, vamos buscar. Ó, nessa época é muito importante você buscar esses cuidados é muito importante você buscar tê-los, entendeu? Principalmente neste período, nesta época. E uma outra dica que é muito importante você fazer todos os dias, presta atenção. É uma dica que eu vou fazer, que eu vou falar para vocês agora que você precisa manter todos os dias, para você passar por este período muito mais tranquilo, muito mais leve, para você não pegar a obsessão espiritual de ninguém e não sofrer neste período, para passar numa maneira muito mais leve. Então é necessário que você chame os amparos espirituais, a força dos guardiões, a força dos Exus para te ajudar neste período, para que eles te protejam energeticamente contra obsessores espirituais. É muito importante você chamar o amparo espiritual, principalmente a força dos Exus, que como eu disse no início, é eles que coordena esta organização. Eles vão te ajudar bastante. O principal trabalho dele é a proteção. Então, chame os mentores espirituais Exus. E também tem uma outra coisa que eu indico você a fazer, que é o campo de luz azul da proteção. Sempre trabalhe com o campo de luz azul da proteção acordando, quando você acordar, depois quando você for seguir a sua rotina antes de sair de casa, faça o campo de luz azul da proteção. Sempre quando você está percebendo que está algo estranho, faça o campo de luz azul da proteção. O campo de luz azul da proteção é uma energia, é um campo magnético, um filtro de luz azul que você abençoa, se joga em você no seu campo áurico para proteger energeticamente, para se proteger para que nenhum obsessor espiritual nem chegue perto de você e que nem roube as suas energias. É muito importante você se dedicar no campo de luz azul da proteção. Então é assim, ó.
Vou falar para vocês como você vai fazer. Você vai visualizar um campo de luz azul da proteção. Imagine um campo de luz azul da proteção no alto, assim, uma esfera gigantesca que vai descendo sobre você em um espiral de luz azul da proteção, protegendo os seus chakras, protegendo o seu campo áurico, fazendo uma blindagem energética para que nenhuma energia negativa, nenhuma energia contrária possa penetrar no seu campo de luz azul da proteção. Então você vai visualizar esse campo de luz azul e depois você vai inspirando esse campo de luz azul, que ele vai reencaixando os seus corpos e protegendo todos os seus chakras e a sua mediunidade. Imagine que ele vai indo para dentro de você, que ele vai passando por todo o seu corpo, assim, reencaixando os seus corpos e protegendo a sua individualidade. É muito importante de você estar fazendo isso, porque vai te blindar contra energias negativas e contra a obsessão espiritual. Faça isso todo dia. E claro, meu povo, eu falo novamente para que vocês entendam que isso é muito importante. Mantenha uma estabilidade emocional maior. Busque um equilíbrio maior, busca evitar brigas e conflitos, busca uma maior tranquilidade, porque isso vai ser muito bom para você passar todo o seu período da quaresma. E siga a sua alma, siga a sua vontade de alma. Então, meu povo, não deixe passar esses cuidados que eu acabei de citar para vocês, porque eu tenho certeza, se você fizer isso, na verdade, se você fizer isso, claro que vai ajudar na quaresma, mas vai ajudar também em todo o ano. Seu ano vai ser muito melhor quando você se dedica a buscar uma estabilidade emocional muito maior e também buscar inteligência, ter inteligência sobre lidar com as energias, que é o campo de luz azul da proteção. E o amparo espiritual, eu não, é uma coisa que você nunca poderia pensar nem duas vezes para chamar, porque eles ajudam em amplo sentido, tanto na proteção quanto no seu domínio do seu dia a dia, no domínio da sua vida. Então, meu povo, mantenha esses cuidados. E outra coisa, só destacando para vocês entenderem, eu estou falando para você ter esses cuidados agora, mas é um cuidado que você precisa levar para todo o ano. Manter a estabilidade emocional é uma coisa que você precisa se dedicar. A estabilidade emocional, como eu já bem destaquei no vídeo de hoje, ela te ajuda demais na sua vida. Ela para de lidar com problemas que não existem. Então, meu povo, vamos se dedicar. E eu tenho certeza, como eu disse, que realmente se você fizer isso, tudo vai ser muito mais tranquilo e tudo vai ser muito mais leve. E, meu povo, claro, tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu vou ficando por aqui. Não esqueça de estar deixando o like, compartilhando e se inscrevendo, porque quando você faz esses bem pequenos gestos, você está me ajudando demais. Compartilhe para mais pessoas, que com certeza muitas pessoas precisam saber deste vídeo, o cuidado para a quaresma. Todo mundo precisa de saber desse vídeo, para que todo mundo lide com a vida de maneira mais leve. E quando você compartilha para mais pessoas, além de você estar ajudando as pessoas, você vai estar me ajudando no cumprimento da minha missão aqui na Terra. Então compartilhe e propague para mais pessoas. E assim também você faz que o algoritmo ele recomende para cada vez mais e mais pessoas. Então compartilhe para que eu cumpra a minha missão aqui na Terra. E meu povo, nunca, mas nunca adie aquilo que você sente. Chega de adiar a sua felicidade de alma, que é aquela vontade que você sente, aquele desejo que você sente que tem que realizar um sonho. Quando você se sente tão emocionado somente em pensar em realizar um sonho, em um objetivo, ou até mesmo de começar a ler um livro, ou de buscar a sua mudança, a sua transformação. Não adie isso mais, porque você merece ser feliz. Você merece ter uma vida muito melhor, da qual você não precisa sofrer tanto e nem levar uma vida com tanto dolorosa, como as pessoas levam por aí e provavelmente você está levando. Vamos buscar sem adiar a nossa felicidade de alma. Falando isso, eu vou ficando por aqui.